E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Viviane Faria e estou aqui mais uma vez para a gente poder finalizar a nossa análise da redação escrita por um aluno a respeito do tema da redação do Enem de 2019, que foi democratização do acesso ao cinema no Brasil. Antes de nós analisarmos a conclusão desse aluno especificamente, eu fiz aqui para vocês um desenho. Espero que esteja dando para vocês perceberem como que costuma ser a estrutura, a divisão de parágrafos da redação do Enem e a estrutura, a divisão de parágrafos da redação tradicional. Eu vou fazer uma coisa. Eu tô achando que tá pequeno aqui, ó. Acho que a gente pode melhorar esse tracinho aqui, ó, para deixar os dois desenvolvimentos. Os dois, aqui, ó, para nós deixarmos os dois desenvolvimentos mais harmônicos, tá? Vamos colocar assim, ok? Na verdade, é o que eu quero mostrar para vocês, e aí depois nós vamos entender isso melhor, tá? Mas na redação do Enem, costuma acontecer de a conclusão da redação ser um pouco maior que a introdução. Por que acontece isso? Porque a conclusão do Enem é naturalmente maior, porque na conclusão o aluno vai apresentar as propostas de intervenção, mas ele não vai simplesmente apresentar as propostas. A gente sabe que uma proposta ele tem que explicar, uma proposta tem que ser completa, né? Então, por isso que a conclusão do Enem costuma ficar maior. O que eu já falei para você, só para a gente poder relembrar, em torno de 5 linhas, 9 linhas, 9 linhas e 7 linhas, pensando aí no espaço de 30 linhas da redação do Enem, tá? Na redação tradicional, reparem só, a conclusão, ela costuma ser menor do que a introdução. A conclusão costuma ser bem curtinha em relação à introdução. Por que que ela é menor? Porque nós vamos falar disso depois de uma forma mais detalhada, que a conclusão é um fechamento mais rápido do texto, né? Então acaba que a conclusão acaba sendo menor do que a introdução, e aí a conclusão da redação tradicional é menor do que a conclusão do Enem, tá? Mas nós vamos falar disso melhor. O que a gente tem que pensar sobre a conclusão? A conclusão é a última parte do texto, é a parte que vai fechar o seu texto, encerrar o seu texto, é a parte, digamos assim, que vai trazer as últimas informações que vão ficar na cabeça do corretor, né? Que vai ficar lá, ó, martelando na cabeça do corretor. Então, assim, a conclusão acaba por fechar o tipo de julgamento que o corretor vai fazer do seu texto, né? Então, por exemplo, se o corretor achou que a sua conclusão foi muito medíocre, a tendência dele é a tendência de ficar na cabeça dele, texto medíocre. Mas, se você fizer uma conclusão interessante, a tendência é ficar na cabeça do corretor, texto interessante, né? Então, assim, o que ele lê no final é a percepção total dele sobre o texto, né? Então, conclusão preconceituosa, texto preconceituoso. Conclusão interessante, texto interessante. Conclusão simplista, texto simplista. Conclusão medíocre, texto medíocre, e por aí vai, tá? A conclusão do Enem, então, que vai apresentar as propostas de intervenção, nós precisamos ter uma proposta completa. Então, eu posso apresentar duas propostas, uma completa e uma incompleta, ou às vezes só uma proposta que vai resolver, que vai abordar todos os problemas levantados pelo meu texto, né? Mas essa proposta, ela precisa ser completa. Para ela ser completa, essa proposta precisa trazer 5 elementos válidos. Quais são os 5 elementos válidos? O agente, quem vai executar a proposta, a ação, que é a proposta de intervenção em si, é o que vai ser realizado, né, para poder, no caso de tema negativo, resolver o problema ou minimizar o problema. Nós vamos ter um modo e um meio como essa proposta, essa ação vai ser realizada. Nós vamos ter a finalidade dessa proposta de intervenção, ou seja,
quais são os efeitos dessa proposta de intervenção e qual que é o detalhamento, tá? Nós vamos entender futuramente cada um desses elementos. E aí a gente vai entender como que é fácil fazer a proposta de intervenção. Até mesmo o detalhamento, né? Que às vezes causa, assim, pavor nos alunos, medo nos alunos. A gente vai ver também que é super tranquilo elaborar o detalhamento de um dos elementos da conclusão do Enem, da proposta de intervenção do Enem. E nós vamos ter a conclusão tradicional, que é aquela conclusão menor, que na verdade nós temos várias maneiras de finalizar, de terminar o texto dissertativo argumentativo tradicional, né? Além de nós termos várias estratégias, nós podemos conjugar várias estratégias. Eu estou colocando aqui para a gente só 3, tá? Que são as mais comuns, as que aparecem mais, né? Então é muito comum o aluno fazer um resumo do que foi tratado no texto e apresentar uma proposta, mas essa proposta ela vai aparecer de forma genérica, ela não é detalhada como no Enem não, tá? É uma proposta bem genérica. Ou às vezes o aluno faz um resumo do texto mais uma dedução do texto. O que é uma dedução do texto? É ele deixar claro para o leitor qual que é a finalidade daquele texto, para que serve aquele texto, o que o leitor deveria entender com aquele texto, mas nós vamos entender também direitinho como que é essa conclusão de dedução. E tem aluno que mistura as 3 estratégias, o resumo com a proposta com a dedução. Nós vamos ver aqui um exemplo de uma conclusão para o Enem e um exemplo de uma conclusão para uma redação tradicional, para um texto dissertativo argumentativo tradicional, tá? A gente vai ver ainda que a estrutura da redação do Enem, ela é muito tranquila, ela é muito fácil, tá? Nós vamos apresentar para vocês uma estrutura de elaboração dessa conclusão que vai seguir o pensamento do corretor. Então, quando você escreve dentro do pensamento do corretor, né, a partir do raciocínio lógico do corretor, é muito mais fácil para o corretor, ele vai perceber os elementos com muita facilidade, ele vai identificar esses 5 elementos com muita facilidade. Você vai ver, depois que a gente explicar cada um desses elementos e mostrar para você qual que é a estrutura da conclusão do Enem, eu tenho certeza que você não vai tirar menos de 200 na competência 5, porque é muito tranquilo, tá? Vamos então agora fazer uma leitura juntos da conclusão desse aluno. Então você vai me acompanhar aí com a conclusão pela tela do seu computador, do seu celular, não sei de quê, mas que você vai acompanhar agora, me acompanhar agora a leitura dessa conclusão, tá? Vamos lá. Portanto, é importante minimizar essa realidade excludente no Brasil. Para isso, o governo deve possibilitar a ida ao cinema pela população carente por meio de projetos que financiem essa prática. É preciso, por exemplo, que a partir de uma organização econômica feita pelo Ministério do Planejamento, haja a efetivação de um cartão com crédito suficiente, o qual permita aos cidadãos ir ao menos 2 vezes por mês ao cinema. Outro sim, o governo deve conceder incentivos fiscais às empresas que construírem cinemas onde não há esse tipo de sala. Essas medidas têm a finalidade de promover maior democratização desse meio de informação e distração. Então vamos lá, vamos ver agora essa conclusão, tá? Nós vamos sugerir para vocês, num primeiro momento, a gente fazer uma retomada do texto, né? Então ele colocou, portanto é importante minimizar essa realidade excludente no Brasil. Minimizar essa realidade excludente no Brasil, citar essa realidade, é porque a realidade já apareceu, né? E qual que é a realidade excludente que já apareceu no texto, que foi citada no texto? A democratização do acesso ao cinema está falha. Então nós precisamos minimizar esse problema. Ok, retomamos o texto, tá? Para isso, nós agora vamos entrar nos 5 elementos válidos, tá? Para isso, o governo com letra maiúscula é o agente, né? Então é como se fosse aquele órgão responsável por gerir o país, vamos colocar assim. Então o governo, que é o agente, deve
possibilitar a ida ao cinema pela população carente. Possibilitar a ida ao cinema pela população carente, possibilitar a ida, isso aqui é o quê? É a ação. Por que ele está defendendo a população carente ir ao cinema? Porque isso foi um dos problemas abordados no texto dele, né? Ele falou que muita gente não vai ao cinema por falta de condições financeiras. Então, deixa de ter momentos de lazer para comprar, por exemplo, comida. Então, as propostas de intervenção do Enem devem contemplar toda a problemática abordada no seu texto. E o problema econômico foi uma das problemáticas abordadas, tá? O corretor agora pergunta, né, como que vai possibilitar essa ida? Por meio de projetos que financiem essa prática. Qual prática? Ir ao cinema. Tá vendo aqui, ó? Por meio de projetos que financiem essa prática, o por meio de, já indicando pra gente que vai falar do modo, que vai falar do meio. Tá vendo como é que em uma frase só a gente colocou 3 elementos? A gente colocou o agente, a gente colocou a ação e a gente colocou o modo, numa frase só. Agora só faltam 2 elementos, tá? O que o corretor pode perguntar? Como é que são esses projetos que vão financiar essa prática? O que nós vamos fazer então? Vamos detalhar o modo, vamos detalhar o meio, ou seja, vamos explicar esses projetos, detalhar esses projetos. Então a gente já coloca um detalhamento aqui e é necessário apenas um detalhamento, tá? Então vamos explicar esse projeto. É preciso, por exemplo, que a partir de uma organização econômica feita pelo Ministério do Planejamento, haja a efetivação de um cartão com crédito suficiente, o qual permita aos cidadãos ir ao menos 2 vezes por mês ao cinema. Pronto, expliquei o projeto. Né? Então a população carente vai receber um cartão, esse cartão vai conter créditos que vão possibilitar ao indivíduo ir pelo menos 2 vezes por mês ao cinema, tá? Então já resolvemos a primeira questão. Qual que é a primeira questão? A desigualdade econômica. Segunda questão, estão lembrados no texto? Segundo problema levantado por ele, falta de infraestrutura. Né? As empresas movidas pelo sistema capitalista não querem construir salas de cinema no interior. Então o governo precisa dar um governo não, eu estou colocando o governo aqui porque talvez seja mais fácil, mas a questão não é só o governo. A questão é necessário mexer com essa situação também, ok? Outro sim, tá vendo que lindo? Como que esse aluno ele não repete conjunção? Outro sim significa adição. Além disso, ademais. Ou seja, mais uma proposta que ele vai apresentar para nós, tá? Outro sim. Só vou colocar aqui para nós, né? Esqueci de marcar aqui, ó. Isso aqui é o detalhamento. Esqueci de marcar para nós. O que está faltando então nessa proposta? Só a finalidade. Então ele já passou para outra proposta, mas eu tô aqui atenta. Tá? Prestando atenção que está faltando a finalidade dessa proposta. Vamos ver se ele faz isso depois, ok? Outro sim, o governo deve conceder incentivos fiscais às empresas que construírem cinemas onde não há esse tipo de sala. Bacana, governo promover incentivo fiscal, né? Você não quer construir uma sala de cinema no interior não, porque você vai ganhar pouco dinheiro, porque a demanda é pequena? Ok. Então, nós vamos resolver a questão fiscal para você poder construir essas salas. Então, aí, o que aconteceu? Resolveu o segundo problema, que é a falta de infraestrutura em certas cidades, tá? Uma proposta tem que ser completa, a outra pode ser curtinha e incompleta, tá? O que está faltando para essa proposta completa? A finalidade. Olha o que ele fez, ele colocou a finalidade por último. Olha que legal, essas medidas no plural, ou seja, as 2 medidas apresentadas. Essas medidas tá com acento circunflexo, porque o sujeito é plural, essas medidas. Se fosse essa medida no singular, seria tem no singular sem acento circunflexo. Então, prestar atenção nisso, porque muita gente confunde isso, tá?
Essas medidas têm a finalidade, olha aqui eu já indicando para o corretor que eu vou apresentar a finalidade de promover maior democratização desse meio de informação e distração. Qual que é esse meio de informação e distração? É o cinema, como ele colocou lá no texto dele, que são os benefícios do cinema. Sabe o que eu vou sugerir? Para você ficar assim, ainda mais cuidadoso em relação à questão sintática, à construção de texto, vamos repetir aqui ó, a preposição de, tá? Para a gente poder manter o paralelismo sintático, ok? Então, apesar de esse aluno não ter colocado, nós vamos colocar aqui para poder manter o paralelismo sintático, tá? Então, vai ficar promover maior democratização desse meio de informação e de distração. Então, a gente repete o de para manter o paralelismo sintático. Pronto, aqui aparece o último elemento, que é a finalidade, tá? Viu como é que é fácil? Você vai ver, você não vai ter problema para fazer a conclusão do Enem. E eu garanto que você vai tirar 200 em qualquer proposta de intervenção, depois que você seguir a nossa sugestão, ok? E aqui nós temos a conclusão do vestibular tradicional, que é bem menor, tá vendo? Então é uma conclusão bem mais curtinha e nós vamos sugerir para vocês fazer uma conclusão mais curtinha com 2 frases. Então 2 frases são suficientes, tá? Eu não vou sugerir uma frase não, porque senão vira parágrafo frasal. O que é parágrafo frasal? Parágrafo de apenas uma frase. E o parágrafo frasal não é bem visto, mesmo na conclusão. Então, para o vestibular tradicional, nós vamos fazer pelo menos 2 frases, tá? Vamos ver como que esse aluno fez? Olha aqui, ó. Portanto, essa realidade de exclusão no Brasil é prejudicial. Essa realidade de exclusão é o problema da democratização, da falta de acesso ao cinema por muitos brasileiros. É prejudicial, já mostrou porque deixa de ter benefícios, né? Como liberar endorfina, como ter acesso à informação, né? E por isso precisa ser alterada. Então, e por isso precisa ser alterada, é o que ele defendeu lá na introdução, tá? Então, na verdade, o que a conclusão resumo faz? A conclusão resumo, vamos mudar a cor aqui para nós, ela vai fazer 2 coisas, tá? O que ela vai fazer? Ela vai retomar o tema e vai reforçar a tese. Pronto. Você só vai tomar o cuidado de mudar o vocabulário para não ficar uma conclusão muito repetitiva, né? Mas você vai retomar o seu tema e você vai reforçar o seu posicionamento, né? Retomar o seu tema é a realidade de exclusão no Brasil e reforçar seu posicionamento que essa realidade precisa ser alterada, que ele defende, esse aluno defende a democratização do acesso ao cinema, né? Assim, então vamos marcar aqui que essa frase é como se fosse o resumo. Retomou o tema e reforçou a tese, tá? Então vamos colocar aqui, ó, tema mais tese. Assim, o governo deve compensar as desigualdades originárias pelo sistema capitalista. Tá vendo que o aluno apresenta uma proposta? Mas é uma proposta super genérica, né? Ele não tá falando da ação específica, do modo específico. Então, eu posso sim citar a proposta na conclusão da redação tradicional, mas vai ser uma proposta bem genérica, tá? Então, ele fala que, ó, o governo deve compensar as desigualdades originárias pelo sistema capitalista. Quais são essas desigualdades que são originadas pelo sistema capitalista? Aquilo, né? De não ter acesso ao cinema porque não tem dinheiro e de não ter acesso ao cinema porque mora no interior. Então, o governo tem que resolver isso, tá? Ele não fala nem como que vai compensar. Tá vendo como é que ele só cita que uma proposta é necessária, tá? E promover definitivamente a democratização do acesso ao cinema no país. Ele aqui, mais uma vez, retomando a tese dele, reforçando a tese dele, tá? Então, aqui, essa frase é uma mistura de proposta
mais resumo, proposta, mais tese. A gente também vai ver como que você vai fazer essa conclusão tradicional. E você também vai ver como que é fácil, tá? Aqui, ó, eu tenho certeza que você entendeu a importância de nós planejarmos a redação antes de escrever, de nós estruturarmos a redação antes de escrever. Porque aí na hora de escrever redação é muito mais fácil, é muito mais rápido e as chances de acertar são enormes, tá? Ok? Espero então você nas próximas aulas para a gente poder detalhar cada uma das partes do texto dissertativo e argumentativo e apresentar para você as várias estratégias de introdução, as várias estratégias de tópico frasal do desenvolvimento e as várias estratégias de conclusão, ok? Tchauzinho, até a próxima!